ou hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um assunto muito, muito sério. E você, com toda certeza, já passou por um problema desse. Pois bem, senhores, hoje nós iremos falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. Será que as igrejas hoje em dia elas verdadeiramente estão adorando o Senhor? Ou será que elas estão adorando a Satanás? E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, porque é extremamente importante. Primeira coisa que eu acho importante falar para vocês: participa lá do nosso Telegram, porque eu vou ministrar um curso sobre, sobre fé, oração e principalmente um discipulado, onde as pessoas vão aprender verdadeiramente o que é ser cristão, o que é Cristo, o que é Deus. Então participa do Telegram que vai ser excelente para vocês, tá? O nosso Telegram ele é t.me/Humberto Volts, tá? Então é t.me/Humberto Volts. Você entra lá dentro, tá? Ou digitar lá no Telegram Humberto Volts, vocês vão encontrar o nosso Telegram por lá, tá? Eu vou avisar por ali. Pois bem, eu quero explicar isso sem ofender as igrejas. Por quê? Eu passei mal, eu fiquei de cama, eu liguei para alguns pastores alguns pastores moveram o mundo para poder orar por mim, missionárias, que são mulheres. A igreja, teve algumas igrejas que orou por mim para que eu pudesse sair da pior, né? Por causa de erro médico. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a igreja. E existem boas igrejas, realmente existem, tá? E eu não vou dizer igreja que eu gosto de ajudar. Eu não participo da missa, mas eu ajudo um pastor a. Eu não quero falar, pessoal. Certas coisas, como o Criador mesmo diz, não deixe que sua mão direita saiba que a esquerda faz. Basicamente é o seguinte, tá? E eu acho que isso aqui é importante para vocês. Está surgindo igrejas falsas pelo mundo. E as pessoas que estão entrando na igreja, elas não têm o conhecimento da Bíblia. Elas não têm o conhecimento do corpo de Cristo. Então o que acontece? A pessoa, às vezes, ela está depressiva, ela está passando mal, ela está com uma fase ruim da vida dela, perdeu o emprego, está separando, e ela não tem o conhecimento da Bíblia. E ela muitas vezes acaba adentrando, né, nessas tocas de lobo, tá? Nessas igrejas que são promíscuas. Por exemplo, eu quero falar uma coisa bem clara aqui para vocês. Muitas pessoas falam que na Bíblia é permitida a poligamia. É permitido você ter, assim, na verdade o termo correto nem é poligamia, tá? Mas na Bíblia eles dizem que é permitido você ter várias esposas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sei qual Bíblia que você tem. Toda vez, escuta bem que eu vou lhe falar aqui, vou resumir a história. Toda vez na Bíblia, toda vez na Bíblia que um profeta não, que alguém teve duas esposas, deu merda. Toda vez, escuta bem que eu vou lhe falar. Na Bíblia, o Deus fala em Gênesis o seguinte: ao homem se unirá a sua mulher, não é as suas mulheres, está no singular. E os dois se formarão uma só carne. E o Criador ainda reforça, e os dois, não é três, não é quatro, não é cinco, se formarão em uma só carne. E por causa disso, o homem deixará a casa dos seus pais e vai crescer e multiplicar. O que acaba acontecendo é o seguinte: na história da Bíblia, tivemos várias pessoas que tiveram mais de uma esposa. Vou resumir a história para vocês. Todos os homens na Bíblia que tiveram duas esposas, deu merda. Não teve um que salvou. Todos aqueles que tiveram duas esposas, deu problema, deu problema e deu problema. Então, se você pegar a antiga aliança e pegar lá todos aqueles antigos que tiveram duas esposas, dá problema. Vou dar um exemplo para vocês. Abraão. O Criador falou para Abraão que ele daria à luz a um filho e que a sua descendência seria maior do que as estrelas. Abraão já tinha uma certa idade, né? A sua esposa também já estava em idade avançada e a esposa já, assim, pela idade avançada já não poderia mais ter filhos. Mas ainda assim a esposa de Abraão era muito bonita, né? As pessoas não envelheciam como envelhecem agora.
E aí o Senhor, o Criador, falou com Abraão que ele teria filhos. Abraão acreditou. Só que Sara, ela não acreditou que teria filhos. Ela achou assim, eu já entrei na menopausa, já estou velha, não sei o quê, não vou gerar filhos. E aí o que Sara interpretou? Ué, às vezes Deus falou que Abraão teria filhos e poderia ser com outra mulher, né? Ele não falou especificamente. Aí Sara arrumou uma concubina, que é como fosse uma empregada, e basicamente Abraão foi lá e aí nasceu um filho. Esse filho criou a religião chamada Islã, que é uma das religiões que mais perseguem cristãos pelo mundo, por causa de um erro de uma mulher. Então, e depois, futuramente, Sara teve um filho. Então o que acontece? Toda vez, e assim é a história da Bíblia inteira, que um homem teve duas mulheres, deu problema. Não pense você, porque a maioria das pessoas pensam assim: eu vou ter duas mulheres, vão ser duas mulheres bonitas, que vão usar roupas, calcinha, eu não sei o quê, e eu vou poder fazer todo tipo de coisa, e eu vou ser um homem feliz. Meu irmão, 5, 10, 15 minutos de alegria. Vamos supor que você, com duas mulheres, você vai ter 20 minutos de alegria. 20 minutos de alegria. 30 minutos. Tá? 30 minutos de alegria no máximo. Vamos supor que você vai ter felicidade. Duas mulheres com TPM. Duas mulheres para te acusar, para encher o seu saco, para tornar a sua vida um inferno. Se uma já torna a sua vida um inferno, imagina duas. Então o que acontece? Até Salomão sabia disso. Então o que acontece? Deus falou para ter uma mulher. Aí o cara entra numa igreja e vê um negócio desse aqui, ó. E o pior de tudo, o que me deixa triste, nós temos mais notícias, eu tenho mais notícias, tá? Para trazer para você. O que me deixa triste é isso aqui, ó. Tudo quer colocar na boca de Deus. Tudo quer falar que Deus que falou. Lembra que Jesus Cristo fala: todos os pecados lhe serão perdoados. Até mesmo o pecado contra o Filho, contra Jesus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A palavra Espírito Santo é uma palavra aportuguesada, porque o termo correto é verdade. Espírito Santo, se você for traduzir no hebraico tradicional, desde o começo, quando Cristo falou, desde o começo da igreja primitiva, o que é o Espírito Santo? Muitas vezes você vai chegar num termo chamado Ruach Kadosh. O que é Ruach Kadosh? Espírito da verdade. Só que o termo correto é verdade. A palavra Espírito Santo, ela representa uma coisa: verdade. Verdade. Então, Deus se divide na verdade. Deus se divide em carne, Deus tem o seu esplendor e se divide na verdade. A verdade é viva. É isso que se dizia na igreja primitiva. A verdade tem vida, a verdade tem fôlego, a verdade é viva. Então o que acontece? Se você inventar uma mentira e colocar no nome de Deus, esse é um pecado gravíssimo, que ao meu entender não será perdoado. Então, quantas vezes um pastor chega e fala assim: não, Deus está me dizendo, não, eu tive uma revelação. É uma revelação de o quê? De ORGIA? É isso? Uma revelação disso aqui? Que isso aí não é revelação. Aí você fala: não tem como piorar, né? Não tem como piorar. Aí você tem, olha só, primeira pastora lésbica é ordenada na Igreja Batista em Olinda, olha lá. Para piorar a situação. A Bíblia condena homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia condena, mas eles querem apagar essa parte da Bíblia. Eles querem que Deus é amor. Deus não é amor. Cara, a maior mentira do mundo é essa. As pessoas dizem assim: Deus é amor. Meu irmão, primeira coisa, a palavra amor foi inventada. Não existe amor. E Deus não é amor. Deus não é amor. A palavra amor é uma palavra inventada. A palavra correta significa rama. E já apagaram do Google. Você procura rama no Google, você não acha mais. E o que é a palavra rama? É o quê? É sacrifício. Eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha,
que eu sou capaz de dar a minha vida pela minha filha. Eu sou capaz de dar. E o que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus amou o mundo de tal maneira é o famoso Rama. Rama. O que Deus fez? Deus se sacrificou de tal maneira. Troca a palavra amor por sacrifício. Se você pegar a Bíblia e toda vez que alguém falar amor na Bíblia e você trocasse por sacrifício, você vai entender melhor a Bíblia. Então, por exemplo, Deus é amor. Deus é sacrifício. Deus é um sacrifício. Ele é o sacrifício que veio ao mundo. Porque o João mesmo fala, Jesus Cristo é Deus. Deus ele se veio ao mundo, se sacrificou para que a gente pudesse ser salvo. Então Deus é o sacrifício. Então Deus não é amor, Deus é sacrifício. Então ele é o sumo sacerdote, ele é simplesmente aquele que se sacrificou para que a gente tivesse a vida eterna. E aí as pessoas querem apagar a parte da Bíblia. Então, por exemplo, primeira coisa, não existe pastora. A Bíblia não permite que mulheres ensinem. Você pode ter missionária. O que é missionária? É uma mulher que ajuda um pastor. É tipo aquela mulher que ajudou aquele apóstolo. Não é apóstolo. Eu esqueci o nome. Após a morte e a ressurreição de Cristo, apareceram um casal que vendeu todos os seus bens e começou a ajudar a igreja. E aí você tem que o cara e a mulher dele. A mulher dele ela ajudava. Ela não pregava, ela não ensinava para as pessoas. Então, quem ensinava era o marido. Então, não existe pastora, tá? Ainda mais, não existe, tá? E aí nós temos Timóteo falando, não é permitido que a mulher ensine e nem exerça autoridade sobre um homem. Então, isso aqui cai por terra abaixo, tá? Aí, a coisa só vai piorando, ó, eu não sei o nome disso aqui. A pastora irreverente da primeira igreja trans do Brasil. Igreja trans. Tá vendo como é que a coisa vai só piorando? A coisa vai só piorando, ó. Estado de Minas, primeira igreja trans, ó. Ordenado pela igreja evangélica, pastora acolhe fiéis, não sei o que, igreja trans. Tá percebendo a bagunça que está acontecendo? Essa bagunça ocorre porque as pessoas elas não entenderam que as igrejas que você frequenta não levam à salvação. Elas são um templo. Elas são ali para você reunir com as pessoas. A salvação é individual. É você e Deus. Você tem que buscar o caminho. Aí vai piorando. Ó, a pastora que traiu o marido diz que foi vítima de Satanás. Tá vendo? Eles colocam a culpa no diabo, colocam a culpa em Deus. E assim vai, campeão. Então, hoje em dia está difícil de você encontrar uma boa igreja. É raro você encontrar uma boa igreja. E muitas vezes você não sabe o escândalo que vai vir. Então, o primeiro passo é o seguinte: igreja somos nós. A própria Bíblia fala sobre isso. Onde houver um ou outro falando sobre meu nome, ali eu estarei. Você tem que estudar a Bíblia por conta própria. E quando você participar de uma igreja, você vai lá para você se reunir com outras pessoas e fortalecer a sua fé, ajudar o próximo, que é muito importante. Mas assim, você tem que tomar um certo cuidado. Então a coisa está ficando triste. E aí nós temos o quê? Uma pesquisa que está falando que o número de pessoas com depressão no Brasil está aumentando. Só em 2021, 10%, 11% da população brasileira foi diagnosticado com depressão. Tá? E a frequência maior é entre as mulheres. Isso aqui eu vou explicar para vocês, tá? As mulheres, elas precisam dos homens para alcançar a salvação. Quando você se deita com 100 homens, acabou, a sua vida acabou. Você pode alcançar a salvação, mas a sua vida na terra vai ser uma tristeza. Né? Quando Cristo encontrou aquela samaritana, aquela mulher que já tinha 5 maridos, teve 5 homens, Cristo mesmo diz, ela não pode mais casar. Ela não pode mais estragar a vida de ninguém, não pode mais casar. Então, assim, ele não livrou ela da sentença. Falou, pois bem, tivesse outros 5 homens.
Vai e chame seu marido. Quer ser salva? Vá e chame seu marido. Mas cadê o marido? Já que você já está no quinto, né? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: as pessoas elas não têm a profundidade na Bíblia. Elas não têm a profundidade do que Deus quer para elas. E acaba acontecendo isso aqui, ó, depressão. Por que depressão? Porque você busca uma igreja, às vezes está passando por um problema, aí tem pastora lésbica, trisal, igreja trans, pastora que trai o marido. E aí, meu irmão, como é que você busca salvação? Você não busca. Então, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Deixa só a minha câmera focar aqui. Vou tentar explicar isso aqui para vocês poderem entender. Para vocês poderem elucidar a vida de vocês. A vida de vocês. Hoje em dia está uma enorme confusão. Existem boas igrejas. Eu, como testemunha, eu sei que existem boas igrejas. Geralmente, uma boa igreja é aquela igreja fundo de garagem, é aquela igreja pequenininha, de 20, 30 pessoas, onde não acontece muita coisa, tá? Geralmente essa aí que é a boa igreja. Quanto maior é a casa, quanto maior é a igreja, por estatística, mais profana é essa igreja. Por exemplo, você tem uma igreja gigante, tamanho de um galpão, uma igreja com 3 andares, imensa. O custo operacional dessa igreja, às vezes era 15 mil reais por mês, só para essa igreja funcionar. Então, fica naquele desespero de arrecadação de dinheiro, muitas vezes passando por cima da própria pregação para arrecadar dinheiro. Então, quanto maior é a igreja, mais dependência do sistema essa igreja vai precisar e mais suscetível ao sistema essa igreja vai. Aí, por exemplo, isso aconteceu na década de 70. Igrejas evangélicas explodiram pelo mundo, principalmente no Brasil. Então você tinha igrejas evangélicas assim, quilométricas, imensas, que tinham custos de 100, como se fosse hoje, 100, 150 mil reais, com custo de água, luz. Então as igrejas cresceram demais. Só que, ao mesmo tempo que as igrejas cresceram, elas recebiam doações. E as doações passaram a não suprir o custo, enorme custo das igrejas. Aí apareceram aquela seita secreta, que todo mundo sabe qual que é, eu não quero falar o nome aqui, nem é secreta mais. E a galera satânica falou o seguinte, ó, secretamente, né? Falou o seguinte, ó, a gente ajuda a sua igreja a prosperar, desde que você coloque a teologia da prosperidade. Então o que acontece? Ó, a gente ajuda você a pagar suas dívidas, desde que você coloque aí essa matéria na sua igreja. E o que é a teologia da prosperidade? Não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo. Você pode ser rico, não tem problema nenhum, mas teologia da prosperidade é uma coisa que não tem nenhum fundamento bíblico. E aí, basicamente, começaram a plantar a sementinha da discórdia e destruição das igrejas. E virou essa grande bagunça. Por isso, existem alguns livros que falam sobre isso. Mas o que eu tento explicar aqui para cada um de vocês, e eu acho que é extremamente importante, é o seguinte: você pode sim buscar uma igreja para alcançar a salvação. Mas nos dias de hoje está extremamente difícil de encontrar. Extremamente difícil, meu irmão. É raro de você ver uma boa igreja. Existe. Eu sou a prova viva disso. Né? Eu pedi para alguns pastores orarem por mim numa situação de dificuldade. Né? Igrejas pequenas, igrejas de 40 membros, 30 membros. E os caras realmente foram até no monte para poder orar por mim. E eu sou eternamente grato por isso, porque realmente as trevas tinham se embocado em cima de mim. Os caras querem acabar com o meu trabalho, meu irmão, sem brincadeira. E aí eles oraram por mim, eu sou eternamente grato. E essas igrejas pequenas geralmente são igrejas de bairro, geralmente são as igrejas que mais se prega a palavra. Por quê? Porque para você manter uma garagem, 200, 300 reais. Para você, sabe, você já comprou a caixa de som, você vai pagar a luz, vai colocar um investimento em umas cadeiras de plástico, acabou. Você não vai ter tanto custo mais. Em igrejas imensas que são dificultosas. Então, geralmente, essas igrejas menores, elas tendem a pregar mais a palavra, tá? Mas o principal que eu quero explicar aqui para cada um de vocês é o seguinte: você vai ter que encontrar a salvação por conta própria.
Por isso que existe um livro. Você não depende de homens, por isso que existe um livro. E nesse livro eu recomendo o seguinte: se você quiser alcançar a salvação, eu recomendo que você comece com João. Você vai lá, comece com o Novo Testamento, não leia o Antigo Testamento. Se você for ler o Antigo Testamento, lembre que o Antigo Testamento é um diário de bordo, representando uma civilização de 5.000 anos atrás. Coloca na sua cabeça, há 6.000 anos atrás, o começo da civilização, isso catalogado biblicamente, tá? Então, se você pegar a Antiga Aliança, é um diário de bordo que começa em 6.000 anos e vai até 2.000 anos atrás. Então, a Antiga Aliança é um registro. É um registro que vai do ano 6.000, ok? No ano 6.000 antes de Cristo até o ano... Desculpa, ano 6.000 antes de Cristo? Ano 6.000 até o ano 0 de Cristo. Então, é um diário de bordo. Eu recomendo que você leia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a salvação. É isso que você precisa. Ele começa a ler João, depois leia Mateus, porque Mateus tem a grande maioria das pregações em Cristo, que é extremamente importante para você alcançar a salvação. E depois você vai aprofundando, vai lendo cartas, vai lendo as coisas. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha elucidado a sua mente. A propósito do vídeo de hoje é explicar para você a importância de você mesmo procurar a salvação. Agora, nada impede você de congregar. É muito prazeroso você encontrar pessoas que têm a mesma fé que você e você poder discutir com elas, conversar com elas. É muito gratificante. Isso aí é uma coisa muito gratificante e você encontra geralmente na igreja. Mas tome cuidado com a igreja que você visita, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.